E agora, nessa segunda parte do Hora H do Agro, a gente vai abordar sobre a apresentação do projeto Reniva, que tem à frente o pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, o Antônio Santiago. Ele que apresentou essa palestra no primeiro Arapiraca Agro Show. O Reniva é a rede de multiplicação e transferência de manivas sementes de mandioca com qualidade genética e fitossanitária, e é uma rede da Embrapa voltada a produzir e fornecer mudas de mandioca saudáveis e de alta produtividade. Em Alagoas, a iniciativa busca impulsionar a agricultura familiar no estado, e o projeto atua em 4 pilares principais para o desenvolvimento da mandiocultura local: sanidade e genética, fornecendo manivas sementes inspecionadas e livres de vírus, pragas e doenças que podem reduzir a produtividade em até 50%. Multiplicação rápida. Utiliza protocolos tecnológicos para produzir material de plantio em larga escala. Apoio a maniveiros. Capacita pequenos produtores locais, chamados de maniveiros, para atuar como viveiristas e manter assim a oferta contínua de muda o ano todo. As parcerias estratégicas. A iniciativa é estruturada no estado por meio de articulações conjuntas da Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Alimentos e Territórios, com apoio de órgãos como a Secretaria de Estado da Agricultura e a Emater. Vamos lá então? Nós estamos sendo muito demandados por um programa que nós temos na Embrapa, e dentro desse programa nós temos uma rede de multiplicação e transferência de maniva semente, tá? De mandioca, com um diferencial: ela tem qualidade genética e fitossanitária. Aí o título: Importância e usos de Reniva em Alagoas. Próximo. Cadê? Falar da importância da mandioca, tá? Num público aqui na região de Arapiraca é quase que desnecessário, tá? Nós temos a parte econômica no tocante, deixa eu ver se é esse aqui. A parte econômica. Antes era só farinha. Praticamente a gente só falava de farinha, quando se falava em mandioca, tá? Mas hoje nós temos a fécula, que é a nossa goma, tá? Hoje nós temos uma fecularia de grande porte no estado, tá? Que tem capacidade de produção de 300 toneladas dia, e temos uma menor em São Sebastião, ambas consumindo grande parte dessa mandioca produzida. Raízes, tanto na parte da mandioca de mesa, como também raízes que são exportadas para outros estados, principalmente Sergipe e Pernambuco. E a parte aérea, que até há pouco tempo atrás era um problema, nós vimos aqui falando que até em compostável estava sendo usado, ou pode ser usado. Mas era um problema porque deixava no campo, e isso aí era um contaminante e problema também de pragas. E a parte social, que, ao meu ver, é muito importante, a agricultura familiar. Nós temos no estado aproximadamente 20 mil estabelecimentos rurais. Desses aí, 85% produzem mandioca, e quase todos de agricultores familiares. Geração de renda e segurança alimentar com qualidade. E aí eu chamo a atenção, friso essa questão de importância da mandioca, porque tanto eu e Henrique, que Henrique é muito mais novo que eu, mas já tem algum tempo de estrada, nós sempre batíamos muito na importância do potencial da parte aérea da mandioca para a alimentação animal. Então, que é um médio produtor de mandioca, antes de arrancar, ele passa uma forrageira, processa, ensaca e vende. E aqui um pequeno produtor
que ele usa a maniva já com um pouco de parte aérea, de folha. A folha é muito rica em proteína, tem em média aí 18%. Aí eu vejo aqui, ó, por que eu estou colocando Sergipe? Porque grande parte da nossa produção de raiz é exportada para a região produtora de farinha de Sergipe. E vem para cá, Jorge, você sabe disso? Nosso superintendente do MAPA, vem para cá com uma qualidade, pelo menos em termos de marca, muito melhor. O sergipano ali já me olhou ali, o sergipano falsificado, que ele é alagoano, o Paulo, tá? Vem para cá, chega na feira, com exceção daqui de Arapiraca, que a farinha de Mata Limpa é muito boa, mas chega no mercado da produção, a farinha sergipana tem um preço maior do que a nossa farinha, por conta que pegou fama. Mas vamos lá. Qual a importância aqui em termos de valor da produção no estado de Sergipe? Eu selecionei só os 10 maiores. Milho, laranja, cana-de-açúcar, em quarto lugar, a mandioca. Tá? Em termos de área, também, aí ela perde um pouquinho, mas é também, ó, nós temos 12 mil hectares e é a quinta que perde para a Bahia. Vamos ver aqui agora em Alagoas. É muito maior a importância no estado de Alagoas. Nós temos a cana, em termos de valor de produção, com primeiro 2 bilhões 200 e pouco, seguido da mandioca, 448 milhões. E não é a segunda e maior área produzida. Primeiro é cana, depois vem milho, o milho indo muito agora para a região do semiárido, tá? Depois a mandioca com quase 37 mil. Até há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós estávamos com aproximadamente 40 mil hectares. A mandioca é a prima pobre da cana-de-açúcar, mas ela é influenciada também pela cana. Está tendo crise no setor canavieiro agora. Com certeza, a área plantada da mandioca aumenta. Vamos ver em termos de produtividade média da mandioca. Aí vamos ver aqui o Brasil, esse azul. Ó, 14, passou para 15, quase 16, aumentou um pouquinho. Hoje não chega a 17 mil. Puxado por 2 estados, esses 17 mil quilos por hectare. O Paraná e São Paulo. Mas os maiores produtores não são os grandes campeões em termos de produtividade, que é o estado do Pará e o estado da Bahia, antes produzindo com menor produtividade que Alagoas. Eu brincava até aqui em 2012, 2011, olha aqui Alagoas, é o de vermelho. Até aqui 2012, o ano de 90, década de 90, de 2000, eu falava, Maria, que é a nossa presidente da nossa Câmara Setorial, que isso aqui é porque os outros estados não tinham um pesquisador chamado Santiago. Mas hoje eu não sei o que é, eu acho que é porque eu estou ficando velho e nós estamos caindo, ó. Aqui muito em função da grande seca que nós tivemos nesse período, que ensejou também a criação dessa rede, a elaboração dessa rede de maniva, porque nós não tínhamos mais maniva, tá? Uma crise hídrica muito grande e afetou. Rosinha era cultivar mais plantada aqui no estado, na região, de mandioca de mesa, a nossa macaxeira. Acabou, ninguém tinha maniva. Aí começaram a importar maniva da região de Petrolina, que é essa que hoje mais se consome aqui, que é a branca. Olha Sergipe, Paulo. Cadê Sergipe? O verdinho, ó. Também pela crise, e nos últimos anos houve um aumento. Está mais ou menos igual à nossa. Mas uma área que diminuiu bastante em termos de produção. Mas a produção de farinha não diminuiu, nem a de goma. Quais os problemas aqui relacionados a essa baixa produtividade?
controle de mato ineficiente. Isso é comum a todos. Nós vimos aqui o primeiro colega que falou, o Cláudio, que é problema de mato com feijão, a mesma coisa com a gente, da mandioca, falta de uma adubação, qualidade de semente, podridões radiculares e poucos materiais genéticos. Uma coisa que Manuel Henrique, que é da minha equipe, ele me cobra muito. Santiago, nós trabalhamos com você, ele não fala quanto tempo eu trabalho, porque senão a gente descobre a idade dele também. Mas eu já trabalho com essa cultura há mais de 45 anos. E nós não temos muitos materiais indicados pela pesquisa. Indicado até temos, mas não temos utilizado pelos produtores. Nós vamos ver também por quê. Vamos lá falar de material genético. Até baseado no que Henrique me cobra muito, eu fiz um levantamentozinho, Manel. Aí em Sergipe, olha aqui. Já em 2015, um trabalho liderado por um grande amigo que nós tínhamos, que era também o responsável pelos trabalhos de milho, que era o Hélio Wilson. Ele testou 16 materiais aqui, ó, nesses anos, 2011, 12, 13, safra 13, 14, em 3 épocas de colheita. Desses 16 materiais, gente, ele teve produtividade de raiz de 20 a 39, no outro ano 16 a 45, no terceiro ano 26 a 63 toneladas por hectare. Essa caravela, que em 2015 estava começando a vir para cá, igualmente lá em Sergipe, porque por isso que muita gente fala sergipana, é porque quem trouxe primeiro de lá foram algumas pessoas, esses compradores, esses comerciantes de raiz, então ficou com esse nome. Mas, olha, ela já tinha um potencial bom de 54 toneladas por hectare. Em 2018, esse mesmo grupo lançam 2 materiais, recomendam poti branca e tapioqueira. Também da minha unidade, só que é tabuleiros costeiros que ficam lá em Sergipe. Aqui em Alagoas, eu peguei de trás da frente para trás. Esses 2 ex-alunos da UFAL, trabalhando com os 2 materiais mais cultivados aqui na nossa região, no Agreste, tiveram produtividade irrigada de 55, e 60 e 45, em 3 épocas de colheita. Então, o que eu quero demonstrar com isso? Que tem potencial. Nós temos cultivares de mandioca com potencial muito maior do que os 16, 17 toneladas, que é a média histórica do Brasil. Meu grupo aqui, a Liz, eu e Manuel Henrique, Joaquim, não fica com ciúme que você ainda não estava aqui. Nós testamos 24 materiais e nós tivemos, isso aqui em 3 locais. Nós tivemos os mesmos 24. Em Lagoa da Canoa, nós tivemos 25 toneladas a 57 toneladas por hectare, nas mesmas condições, colhidas 16 meses, Cícero Alexandre. 13 a 27, esse foi o nosso pior resultado, que foi lá na... Manuel não ia para o campo, não, porque era secretário, não era, Manuel? Mas me ajudava muito, 17. Você estava secretário. E em Limoeiro, vizinho, o André não está aqui, de 28 a 41 toneladas. Uma variabilidade grande. E a caravela, que é essa mais difundida. Nós tivemos 28 toneladas, 19 toneladas e 38 toneladas. Então, tem material aí possivelmente melhor do que a caravela. Opa, eu acho que eu pulei aqui alguma coisa. Aqui. Só para quem fala em poda, que já umas 3 pessoas chegaram lá no estande perguntando de poda. Eu fiz um teste de poda nesse ano, 2013, safra 2014, onde nós fizemos uma poda drástica, isso em Palmeira dos Índios, porque eu queria saber se eu podia fazer uma poda para ficar
com a parte aérea só de folha, a silagem só de folha. Me deu aí 2, 3 toneladas de silagem. E teve um ano muito bom de chuva, de distribuição nessa região, e nós tivemos em 2 materiais, caravela e aramaris, e nós tivemos produtividades de 32 e 60 toneladas, aramaris. Eu escolhi desses materiais que eu testava aqui, quais as mais produtivas em parte aérea. E em 2017, nós aqui, também o grupo, com esse material que BR Poti Branca, mesmo lá de Sergipe, recomendamos aqui. Nesses anos aqui, 13, 14, 14 e 15, com produtividade média de 23 e 31. Essa mesa vamos passar. E aí eu entro nessa, o que é o Reniva? Então eu tentei demonstrar para vocês que nós temos materiais que são produtivos tão ou melhor do que a caravela. Então, essa Reniva, basicamente, são estufas desse padrão aqui, que graças a um empenho muito forte, o Jorge fez um empenho muito grande como superintendente para conseguir uma emenda parlamentar, né? E aí nós conseguimos um recurso para construir essa emenda, que seria construída aqui no polo. Mas depois, devido a uma norma, uma legislação do Brasil, a Embrapa, quando recebe recurso, não pode construir em outra área, a não ser a própria. E o burrão aqui não sabia. Aí nós colocamos lá na Embrapa e o Jorge está com todo um comprometimento da gente conseguir recursos para fazer aqui no nosso polo agroalimentar. Você que está com o pé lá no polo, nós devemos fazer lá com a parceria com a UNEAL. O que consiste essa casa de vegetação, ou esse telado, ou essa cama? Nós temos aqui um controlador digital de temperatura e umidade, e nós temos um temporizador analógico, tá? Tanto para programação de irrigação, que comanda a bomba do sistema. E aí nós temos temperatura, umidade relativa e irrigação controlada. Aqui já no segundo momento, tá, com as aberturas laterais, e eles chamam muito a atenção a espessura aqui desse plástico. O substrato estéreo é o mais barato, eu já consegui, já está aqui. Qual é as características principais em termos de limpeza clonal? Tá? 100% de mosaico comum, mosaico das nervuras, que são doenças, Maria, que o mandioqueiro convive com isso. Agora começa aqui, podridões radiculares. Maria sabe muito bem que há 2 anos atrás foi uma procura, uma busca incessante a questão do número a incidência de podridões radiculares. Com esse tratamento a gente diminui bastante. Eu não tenho certeza, eu discuto isso muito lá, se essa podridão aqui, ou esse complexo, que isso é um complexo, se nós vamos conseguir os 100% de controle. Mas se eu reduzir 50%, Barbosinha, eu já fico contente. Tá? Fitoplasma, bacteriose, que é um problema seríssimo na mandioca. Os mais antigos, um pouquinho, já souberam que o primeiro programa de álcool à base de mandioca foi na região de Curvelo, de Minas Gerais, e ela não deu certo por conta da bacteriose, que era uma doença praticamente desconhecida. Superalongamento. E 70%, 80% dessa couro de sapo. O que é um couro de sapo? É uma doença seríssima que está atacando os nossos plantios de mandioca. Felizmente ainda não chegou aqui, não está muito em evidência agora, porque chegou uma pior. Chegou a vassoura de bruxa da mandioca, que tem a mesma coisa
dos sintomas da folha, por isso que é vassoura de bruxa, apesar do patógeno ser diferente, mas já está no Brasil. Isso aí era fora do Brasil, mas nós já temos aí alguns estados da região norte. Não podemos esquecer que o Pará é o principal produtor de mandioca do Brasil. Eu faço aqui só um resumozinho. É uma estrutura simples de pasto difuso, que mantém a temperatura entre 45 e 55, tá? Justamente para começar a inativar aqueles patógenos. 60 dias é o início da multiplicação. Na multiplicação convencional, que eu corto a maniva, levo para o produtor, qualquer coisa assim, eu tenho uma maniva, eu consigo no máximo 10 manivas ou 10 sementes. Nessa multiplicação rápida de uma maniva, eu consigo 580. Então, é uma velocidade que eu consigo muito alta. Ainda no decorrer dos estudos, as mini estacas, essas daqui, ó, tá? Que antes a gente não selecionava, eu me lembrei agora, quem é do tempo antigo da Emater aqui, eu acho que não tem ninguém. Quando a Emater estava aqui, já na segunda fase, lá naquela casa grande, eu fiquei uma noite lá com o Antônio, que era meu parceiro na Embrapa durante 40 anos, a gente tirando, porque todas essas manivinhas aqui que o Hélio tinha me mandado, eu estava eliminando. Porque eu falei, não vai germinar, porque eu aprendi assim, Hélio. E hoje em dia tudo germina. E aqui, Manuel Henrique, eu acho que você ainda era estudante, era como a gente fazia as nossas distribuições de maniva dos melhores. Esse cabo aqui é Jorge Tomé. Esse aqui eu fiquei em dúvida. Eu tinha uma outra do Ibernon, mas eu não botei não, porque eu falei, Ibernon não vai estar me assistindo, eu não vou prestigiá-lo não. Mas tem uma do Ibernon também, ele ainda sem pintar o cabelo, né? Deixa eu ver aqui. É aqui que eu falo. Então, qual é a importância desse Reniva para a gente? Possibilidade de disponibilizar material genético de qualidade para os produtores de mandioca. Ponto. Essa é uma grande vantagem, é a vantagem que o pessoal do BNB está muito empenhado nisso aí, de dar um apoio, de fortalecer. Há menos de um mês, né? Eu fui convidado para a gente, 15 dias, né? Convidado eu, juntamente com o Elton, para a gente participar de um programa do Banco do Nordeste, que está disponível no YouTube, para falar da importância e dos principais princípios disso aí. Agilizar os trabalhos de introdução de genótipo de mandioca nas regiões produtoras. Então, amanhã eu não tenho dificuldade, porque se Manuel me perguntar, Santiago, por que nós não distribuímos? Porque o nosso Estado, se sentindo tão rico em determinado momento, acabou com a empresa de pesquisa do Estado e a empresa de extensão. Nós não tínhamos mais... Quando que acabou isso, Henrique? 2000, Josival, 2000 mais ou menos. Nós ficamos sem área para multiplicar esses materiais. Eu considerando que produtor de mandioca é pequeno produtor, tem 3, 5 tarefas, não são nem hectares, é difícil ele ceder a área para a gente multiplicar. Então, com essa ferramenta aqui, eu acredito que nós vamos conseguir desenvolver as manivas. Elevar as produtividades regionais com o aumento da qualidade das sementes, já que nós temos a ideia, a hipótese, que não é hipótese, mas temos a certeza que falta material genético com qualidade. Então, se a gente disponibilizar novos materiais mais facilmente, o rendimento será aumentado. E disponibilizar manivas selecionadas na época, que está errado, ideal de plantio. Por quê? Com essa valorização das manivas, hoje existe um mercado já garantido de produção de alimento para a bacia leiteira.
Então o cara vai ver lá, há um ano atrás ou dois, uma tarefa, Paulo, de maniva, só a maniva, estava R$1.000. E ela está pronta ali, quando começou a chover, o cara fala, arranca e para plantio. Ou para alimentação animal é mais caro ainda. Faltou chuva, a senhora como sertaneja, tia de Domício, que é criador de leite, sabe muito bem que a vaca tem que comer, e não pode ser só através de palma. E outra coisa, qual é o alimento, tirando a palma? É o tal do farelo da soja, que nós importamos de outras regiões, ou mesmo a silagem de milho. Não é de cor presente, mas Manel Henrique é o meu parceiro em termos de pesquisa aqui do mais antigo, né? Desde o tempo que nós estávamos na EPAL. Hoje eu também tenho um apoio muito forte de um colega da Emater, é o Joaquim. Está aqui? Ah, está aí, senão... Joaquim, né? Agradecimentos. Não posso deixar de jeito nenhum. Alguns produtores que sempre me cedem a área, né? A exemplo do Bosco, lá de Junqueiro, a Capa, não deixa eu esquecer muito, não. A Pomos, quem mais? A André estava aqui, que era de Limoeiro, e nós temos vários outros produtores que sempre nos ajudam. Hein? A Capa é em Peleve, no Peleve. O Carlinhos da Macaxeira e vários outros. Pedreira Triunfo, né? Pindorama também nós já trabalhamos. Tem vários parceiros aí que a gente consegue. Em termos de instituições, né? A FAPEAL, que sempre vem aportando recursos, projetos para a gente desenvolver nossos trabalhos. Duas prefeituras que também são minhas parceiras já de longos anos, Maria. A prefeitura aqui de Arapiraca, né, sempre vem acompanhando, ou através de colegas, a exemplo, Manel, já trabalhou o Edson, já trabalhou mais várias pessoas. A prefeitura, hoje em dia, de Teotônio Vilela, também dando todo o apoio. Eu esqueci de um outro parceiro, que é o Zé Luiz, lá de Campo Alegre, que é o maior produtor de macaxeira, Carlinho do Mamão. Nós já chegamos a ter, eu acho que mais de 3 hectares só de experimento na Capa. Sabe? Então, é uma parceria, porque se a gente não tivesse essa parceria, a gente não conseguiria fazer nada. Eu falo que a turma da Embrapa, pelo menos na minha opinião, se eu não tiver parceria, eu não saio do lugar. Da Emater eu estou vendo só o Joaquim aqui, mas a Emater e o Senar também têm um papel importante aí em todos esses trabalhos e na transferência de tecnologia. E chegamos ao final de mais um Hora H do Agro Alagoas. Produção, edição, reportagem de Marcos Vasconcelos. Hora H do Agro Alagoas, que tem oferecimento do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E encerrando aí, tivemos a apresentação do pesquisador da Embrapa, Antônio Santiago, Tabuleiros Costeiros, sobre o projeto Reniva. Te encontro no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.